Olá, gente. Boa tarde. Aqui é o presbítero Walt. Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, por tudo que Ele tem nos proporcionado, pela sua misericórdia, pela minha vida e pela tua vida. Em segundo lugar, eu quero saber como você está na presença de Deus. Se você está feliz, se você está bem, se você tem sido grato a Deus por tudo que Ele tem lhe proporcionado. Nós sabemos que as coisas, cada dia que se passa, vai ficando mais difícil, vão complicando, e se a gente não estiver firme com Deus, não tiver certeza do que nós queremos, nós seremos engolidos vivos pelo mundo. Porque nós sabemos que cada dia, como está escrito no livro de Daniel, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão, e por a ciência se multiplicar, o amor de muitos esfriarão. E nós observamos que cada dia o povo vão esquecendo das suas origens verdadeiras e para que Deus nos criou. Porque nós fomos observar, Deus ele fez o homem conforme a sua imagem e semelhança, para nós adorar o Senhor. Mas se nós formos observar, são poucos os que procuram adorar o Senhor. Porque, como fez aquela jovem, as 10 virgens, que 5 era prudente e 5 louca, hoje se encontra da mesma forma o noivo. Para nós está tardando, mas ele não, ele vem no tempo certo. E muitos não estão dormindo, estão se afastando da realidade do Evangelho, estão se afastando dos mandamentos de Deus, estão esquecendo que Deus nos criou e nos gerou para sermos adorador dele, adorar ao Senhor de toda a nossa força, de todo o nosso coração, e crer nele e obedecer a sua palavra. Mas as coisas estão ficando difíceis. Nós corremos mais em busca de coisas materiais do que as espirituais. As espirituais estão ficando
para segundo plano. Porque a Bíblia diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e depois todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas nós não fazemos isso que a Bíblia nos ordena. Nós buscamos mais aquilo que nos faz bem materialmente do que aquilo que faz bem espiritualmente. Então a coisa está ficando cada vez mais difícil. E são poucos os que obedecem ao Senhor. Mas aquele que permanecer nos caminhos do Senhor até o fim da sua jornada, obedecendo a palavra, procurando obedecer, amando o seu semelhante, mesmo que ele não consiga fazer tudo, mas procura fazer alguma coisa que agrade ao Senhor, que agrade ao nosso Criador. Porque como nós vamos falar com Deus e dizer para Ele que nós fizemos algo sem nós ter feito? Nós vemos que quando Isaías chega até Ezequias, que diz: põe em ordem a tua casa, porque morrerás. Ezequias vira o rosto para a parede e começa a indagar com Deus, mas ele tinha algo para indagar com Deus. Ele tinha algo que não precisava ele lembrar a Deus, mas Deus queria ouvir dele. Nós sabemos que não precisava ele indagar, mas Deus queria ouvir da boca dele que ele se humilhasse ao Senhor, porque não precisava, porque Deus já sabia que ele tinha feito algo que agradou a Deus, andou em retidão diante dos olhos de Deus, com o coração perfeito, fez algo que agradou a Deus. Aí sim, mas ele tinha com quê? E tinha argumento, e foi válido os seus argumentos. Porque antes mesmo de Isaías sair do pátio, do lugar em que estava, Deus ordena que ele vá novamente falar com Ezequias. Diz a Ezequias que eu ouvi o choro dele, ouvi a lamentação, ouvi. E eis que vou acrescentar 15 anos na sua trajetória. Mas ele tinha, gente. Eu pergunto, nós temos feito algo para agradar a Deus? Ou nós só temos tempo e boca para pedir ao Senhor sem oferecer nada? Tem gente que abre a boca e diz: mas Deus não quer nada em troca da gente. Ele quer sim. As pessoas que dizem que Deus não precisa e não quer saber de nada das nossas vidas, é porque quer viver a sua vida de qualquer maneira. Deus quer sim, Deus exige de nós. Nós precisamos dele, mas ele não precisa de nós. Não especificamente para dizer assim, não,
Deus vai escolher só você e só você vai fazer. Se você não quiser, ele chama outro. E outro, e outro, e outro, e vai chamando. Mas o nome dele tem que ser exaltado. E tem que ser pregada a sua palavra. Nós temos algo para lembrar a Deus que nós fizemos? Ou para indagar com Deus? Será que nós temos esse Será que nós temos com que indagar com Deus? Fizemos algo? Eu mesmo não me acho que fiz. Mas procuro fazer algo para que um dia, pela sua misericórdia, a sua bondade, a sua compaixão, Ele tem nos dado mais dia de vida. Eu costumo dizer que cada segundo das nossas vidas, Deus nos dá para que nós venhamos fazer algo que nós não fizemos no que passou e fazer daqui para frente, de agora, desse minuto para frente, melhor. Procurar ser mais correto. Procurar agradar ao nosso Criador. Porque quando ele diz, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, nós temos que mostrar que nós fomos feitos por Deus para trazer algo bom para que o povo veja em nós a bondade de Deus. Porque a misericórdia dele é grande e tem nos dado tempo. Cada dia, cada minuto que ele nos dá é para que nós venhamos nos chegar mais a ele. Amém? Então, seja verdadeiro. Seja um soldado verdadeiro. Aquele que prega a verdade e anda na verdade. Antes de eu pregar o evangelho para alguém, eu tenho que pregar para mim mesmo. E perguntar, indagar comigo mesmo. Será que você está preparado? Que você está certo? O que você está fazendo é certo? Quando errar, dizer, olha, eu errei, vou procurar acertar, porque eu sou a luz. Você é a luz. E não é o presbítero Walter que fala, não. É a palavra. Ele diz, vós sois a luz do mundo. Então, uma luz, se ela estiver ligada, acesa, alguém vai ver essa luz de quilômetro de distância. Igual uma estrela, nós sabemos que a altura tem uma estrela, mas à noite nós vemos as estrelas. A mesma coisa é aquele que andar em retidão conforme a palavra do Senhor, obedecendo a sua palavra. Porque existe uma diferença de crer e obedecer. Crer é diferente de obedecer. Crer, você pode crer em qualquer coisa. Agora vamos ver você obedecer. Tem pessoas que dizem, eu creio em Deus, mas não obedece. Quando Deus ordena que nós venhamos amar uns aos outros, tem pessoas que só pensam em si próprio. Não lembra do seu semelhante. Não lembra do que leu ontem, ele já não lembra hoje. Eu quero dizer para você
o que diz a palavra do Senhor é que nem todos que falam em nome do Senhor, eles vão herdar o céu ou ser salvos. Porque tem pessoas que falam o nome do Senhor só para se dar bem materialmente. Como quando Jesus fala na sua palavra que ele diz: e na cadeira de Moisés está sentados os escribas e fariseus, ouvi, escutai e fazei tudo o que eles manda, só não concorde com as suas maus obras, não concordeis com as suas maus obras, porque diz e não cumpre, antes faz fardos grandes, coloca sobre os ombros de outros, enquanto eles não movem um dedo para ajudar. Isso você vai ver no livro de Mateus, no capítulo 23. Você começa a ler do primeiro e você vai vendo, no 2 já diz, dizendo, e na cadeira de Moisés estão sentados escribas e fariseus. Aí o 3 diz, ouvi, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais com as suas, não procedais em conformidade, mas não concordais com as suas maus obras. Mais obras, porque diz e não pratica. Você vai ler o versículo de 1, o 2 e o 3. Se você puder ler mais para frente, que você vai ver o que diz o Senhor. Da mesma forma, muitas pessoas hoje colocam jugo, colocam peso, prega e não vive o que prega, mas quer que as outras pessoas vivam sem que ele mesmo vive. Então, antes de eu pregar o evangelho para alguém, eu tenho que viver e pregar para mim mesmo. De vez em quando eu sou repreendido. Ontem mesmo eu fui repreendido por algo e fui repreendido dentro da minha própria casa. Pela minha esposa, a irmã Verônica, ela falando para mim, porque eu fiquei nervoso, que a gente somos seres humanos. E ela disse, você tem que procurar entender e prosseguir mostrando que você é uma benção e viver o que você prega. Então é isso que nós temos que fazer. Se nós pregamos que Deus cura, que Deus salva, que Jesus Cristo é o Salvador, nós temos que mostrar ao mundo, mesmo que custe a nossa vida. Mesmo que custe o nosso bem-estar seja tirado e nós vamos viver em luta, em agonia, mas tem que permanecer dizendo, Jesus permanece sendo o Salvador. Porque você pregar algo e não praticar, você está enganando a você mesmo, porque a Deus ninguém engana. E a Bíblia fala aqui sobre esses homens, que diz, prega, ensina, mas não pratica, não faz, não se move para realizar aquilo que ele pregou. Temos que ter muito cuidado com o que pregamos. Temos que
pedir muita misericórdia a Deus. Pregar o Evangelho não é só saber ler, não é só estudar teologia. Pregar o Evangelho é buscar ao Senhor pela madrugada, consagrar, se possível, jejuar, buscar pela madrugada, viver uma vida conforme a palavra, ser uma pessoa, um homem correto, no falar, no comprar, no vender, no entrar e no sair, de toda a vossa maneira de viver, de toda a sua trajetória. Para onde você passar, alguém dizer, aquele homem, aquela mulher é um personagem correto ou correta, tudo que faz é de acordo com a palavra, e nós vemos sim sinceridade no seu viver, não é só nas suas palavras, é viver. Ainda ontem eu estava falando sobre cruz, quando Jesus convida e diz, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia, cada um a sua cruz e siga-me. Cruz quer dizer peso, carga, fardo. E temos que andar correto, conforme a palavra do Senhor nos ensina. Ser prudente. Como a palavra diz, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelho à lei, a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, ser prudente é ouvir a palavra do Senhor e pôr em prática. Mateus capítulo 7, versículo 24. Você vai encontrar dizendo, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhou a lei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, é nisso que você tem que plantar, que fazer, construir, cavando uma fundação bem sustentável mesmo, para que quando o vento vir, os vendavais, não derrube nem arranque a planta. É isso que nós temos que ser, se firmar em Cristo. Aquele que se firma em Cristo, por mais vendaval que vir, ele pode se sentir abalado, pode balançar, pode tombar, mas ele não cai. Como aquele louvor que fala da palmeira, quando o vento vem, as folhas dela topam no chão, mas quando o vento passa, ela se levanta. Então nós temos que ser assim, firmado na rocha. Se você for construir uma casa e não fizer uma bela fundação, ela vai cair. A mesma coisa é a nossa vida espiritual. Nós temos que nos firmar na rocha. Não é estudo, estudar é bom. Saber ler é muito bom. Tem que saber ler para poder ler a Bíblia. Se não souber, não lê. Mas não se confie só no estudo. Porque a sabedoria e o poder vem de Deus. É dele que vem o poder. É dele que vem a sabedoria. É dele que vem a graça.
Então busque ao Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Orai sem cessar. E você vai ver Deus te usar. Você vai ver Deus falar grandemente através da palavra por você. Você ser usado por Deus. Amém? Eu quero que você comigo acompanhe. Abra a sua Bíblia e vamos ler um pouco aqui no livro de Marcos, no capítulo 10, versículo 46, que diz: e depois que fala sobre o cego de Jericó. E depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos, uma grande multidão, e Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando, e ouviu que era Jesus de Nazaré. Começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Nós estamos vendo aqui um homem persistente e acreditando em Cristo Jesus, insistindo, e criou dentro dele ali uma insistência e uma confiança que Deus ia resolver o problema da sua cegueira. Ele não quis saber de mais nada. Ele não quis saber se alguém repreendia, se alguém mandava ele se calar, ou ninguém sabe se alguém jogava pedra, ou se empurrava ele, ou se jogava ele para lá, vai para lá, cego. Não está escrito, eu estou fazendo aqui a minha narrativa. Mas ele, mesmo a multidão repreendendo, porque eu creio que ele não só ia ficar com palavras. Mas ele não pensou, ele não baixou a voz, nem parou de clamar. Isso até fala comigo, fala com você, conosco no dia a dia, mesmo com as dificuldades, nós não podemos parar de acreditar no Senhor. A palavra nos repreende dessa forma. Porque a palavra diz aqui que muitos o repreendiam este homem para que ele se calasse e parasse de clamar por Jesus. E muitas das vezes nós queremos desistir. Não é porque eu sou presbítero, não é porque eu... Não, eu sou humano. Muitas das vezes eu também já pensei em desistir, já pensei em parar. Já pensei desta forma: Jesus não está me vendo, Jesus não está ouvindo as minhas orações. E ele ouvindo e vendo e me ajudando, porque só em eu amanhecer o dia, anoitecer, amanhecer o dia, abrir os meus olhos, já é milagre que ele está fazendo na minha e na tua vida. Então por que é que ele não está nos vendo? Por que ele não está nos ajudando? Está sim. Ele está fazendo algo extraordinário que nem eu nem você pode fazer. Ninguém pode fazer, só ele. Porque quem de nós determina e diz assim: eu vou dormir, amanhã eu vou me acordar porque eu quero, eu posso e eu tenho... Não, não é assim. Nós acorda porque ele permite, ele quer que nós acordamos. Ele quer nos dar mais um minuto, mais um tempo para nós raciocinar e ver a nossa maneira até de falar com Deus.
Nós estamos vendo aqui, esse homem, ele não disse assim para Jesus: Jesus, filho de Davi, eu quero que tu me cure agora, você tem que me curar. Você cura os outros porque não cura a mim, você tem que me curar. Foi assim que ele falou? Não. Tem outros que diz que colocou Jesus, colocou Deus sobre a parede e fez prova de Deus e colocou Deus na parede. Ele não viu e nem pegou em Deus para colocar Deus na parede. Ele não tem poder nem para ver Deus. Mas tem muita gente que eu já vi, pastores, homens pregadores, de nome falando isso. Nós não estamos vendo em momento nenhum. Nós estamos vendo aqui um homem cheio de vontade, de desejo, de fé e desejo de enxergar, de ver o caminho por ele andava, de ver Jesus, de ver a multidão, de ver os seus pais, sua mãe. E ele criou esse desejo, creio que ele tinha isso dentro de si. Um dia, quando Jesus passar, quando eu ver Jesus, quando eu ouvir que Jesus vai passando, eu tenho certeza que ele vai me curar. E ouviu de longe. Eu creio que ele perguntou a alguém quem ia passando, o que era aquela multidão. E alguém disse para ele: é Jesus o Nazareno. Eu creio que foi assim. Que aqui está escrito, ele ouvindo, que era Jesus que ia passando. Ele não pensou duas vezes e começou a gritar. Eu creio que esse homem gritava o que sua garganta podia, pedindo misericórdia. Não foi ordenando, nem dizendo: Jesus me cura, eu quero ser curado. Jesus me... Não, ele disse: tem misericórdia de mim. Então nós temos que mudar a nossa forma de pedir as coisas a Deus. Nós temos que mudar a nossa forma de pedir, de falar com Deus. É o que está acontecendo nos dias de hoje. O povo quer obrigar Deus a fazer, mentindo. Uns pregam mentira. Coisas que não tem nada a ver com o evangelho. E busca mais riqueza, bens materiais. E esquece de pregar o evangelho que leva o homem para o céu, que prepara o homem e leva até o céu. E se Deus não fez ainda, não está fazendo, a culpa não é dele, é nossa. Que não estamos nem tendo sabedoria para conversar com Deus. Jesus nos alerta: acautelai-vos que ninguém vos engane. Nós vemos todos os milagres que Jesus fez. Eles pediam por misericórdia, compaixão. Ele é misericordioso. Mas ele diz: terei misericórdia de quem tem misericórdia. Então, até para pedir a Deus, você tem que saber pedir. Não é de qualquer forma. Não é de qualquer jeito. E cada dia que vai se passando, vai ficando difícil do povo acreditar que Deus existe. Do povo acreditar que Jesus vem buscar uma nação, um povo escolhido. Vai ficando cada dia mais difícil. O homem só busca coisas que enchem o seu ego. Só quer saber de vaidade. Vaidade e vaidade. E se afastando do Criador.
Outros estão lá começando por qualquer coisinha, foge. Eu creio que este homem aqui, este cego, ele ouviu coisas horríveis, eu creio. Creio que empurrava ele, mandando ele se calar. Eles não iam só dizer palavras bonitas. Olha, fica calado. Não, eu creio que algo pior tinha no meio. Mas ele não quis nem saber. Ele continuou clamando pelo mestre. Depois você vai ver Jesus curando ele, resolvendo o problema dele. Aquele problema foi sanado. E por que o meu e o teu, nosso problema ainda não foi sanado? Ainda não recebemos a graça do que nós queremos, mas temos recebido graça todos os dias. Todos os dias nós somos cheios da graça de Deus. Só em você estar vivo, você está contemplou um novo amanhecer, está contemplando uma nova tarde, enxergando, comendo, bebendo, dormindo, você já recebeu uma graça enorme que o dinheiro não compra. A vida. Então, muda o teu jeito de pedir as coisas ao Senhor. Muda a forma de pedir a Deus e procura também fazer algo. Não é só pedir. O que nós temos dado ao Senhor? O que nós temos feito para o Senhor? Será que quando nós formos encontrar com Ele, nós temos alguma coisa para levar nas nossas mãos? Ou chegaremos diante dele de mãos vazias? Anuncia para o mundo que Ele é o Salvador. Mostre para o mundo inteiro que Jesus é o Salvador. Que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. E que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é o tudo. Sem Ele nós morreríamos. Necessitamos dele em toda a nossa jornada de vida aqui na Terra. Amém? Seja grato a Deus por tudo que Ele fizer por você. E não pare de clamar por Ele. Mesmo que a tua mente brigue com o teu coração, o teu coração brigue com a tua mente, mas permanece firme, que o Senhor vai te abençoar muito mais do que o que Ele já tem te abençoado. Lê esse trecho aqui, que fala a respeito desse homem, e você vai ver o que Deus fez a esse homem. Lê a Bíblia, e tu vai ver coisas maravilhosas que Deus tem feito e pode fazer na minha e na tua vida. Amém? Crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. João 14, Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu a não ser por Ele. Não procura entrar por cima do telhado, nem pula o muro, entra pela porta, a graça. A porta é Cristo Jesus. Aceita Ele como teu Salvador. E tu verás fluir na tua vida uma fonte de água viva que jorra dia e noite sem cessar. Jesus diz
Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. 14, versículo 6. Ele é o caminho. Ele é a resposta que tu busca tanto. É Jesus. Amém? O versículo para você é esse. João 14. Não se turbe os vossos corações, creres em Deus e creres também em mim. Jesus diz aqui. Não se turbe os vossos corações, creres em Deus e creres também em mim. João 14, versículo 1. Para a tua meditação. E para mim. Vamos orar ao Senhor? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixa cair em tentação, mas nos livra do mal. Teu é o reino, a glória, a força e o poder. Nos livra do laço do passarinheiro, do homem sanguinário, da bala perdida, da maldade. Nos livra, Senhor, de todo mal que venha contra nós. Nos ajude e nos fortalece para enfrentar cada dia ao seu dia. Nos ensina a andar na tua presença e nos fortalece para não fugir, não sair, não desviar nem para a direita nem para a esquerda, permanecer em frente e prosseguir na jornada, te adorando, bendizendo o teu nome, falando para o mundo. Arrepende-te porque o reino de Deus está próximo. O dia da redenção se aproxima. É isso que nós te pedimos, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém. Presbítero Walter, cheiro no coração. Até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.